Gente, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 85, no verso 10. E conforme a gente vem falando aqui, né, outros irmãos já vieram falando isso, a nossa alegria, de fato, a gente se reunir na presença do nosso Deus, conscientes disso, né? Nesse tempo nós somos preparados para ter uma visão cada vez mais gloriosa do nosso Deus, alegrarmos os nossos corações cada vez mais no Senhor, nosso Deus. Todas as coisas foram feitas exatamente para que Ele seja valorizado, seja engrandecido, seja demonstrado. Deus tem um plano em cada criatura, né, conforme a gente cantou. Todas as coisas, todos os propósitos da vida vão para aí, né? Eu gosto de alguém que diz assim, lá no alto de uma montanha tem uma florzinha, ela pode ser lilás, amarela, ela vai durar 7 dias, 10 dias, 15 dias, ninguém vai ver aquela florzinha, ninguém. E aí talvez a gente possa pensar assim, então, para que desperdício, né? Deus colocar uma florzinha num lugar onde ninguém vai passar por lá e ninguém vai ver. Cada vez mais as pessoas descobrem, né, com telescópios cada vez maiores, cada vez mais as pessoas descobrem um universo cada vez mais belo, né? Supernovas acontecendo, explosões de estrelas acontecendo. E também no fundo do mar, tem esses canais que mostram a geografia das coisas, né, da natureza. Vai no fundo do mar e vê cada vez mais mundos que ninguém vai ver. E a gente pode parar e pensar, para que desperdício Deus colocar as coisas nos lugares onde ninguém vai ver? Mas a gente sabe que não é um desperdício. Porque a gente sabe que as coisas não foram feitas para nós, foram feitas para a glória dele. Então aquela florzinha que vai durar 14 dias, 10 dias, ela pode ser amarelinha, pode ser verde, pode ser branquinha, lá no alto de uma montanha onde ninguém vai ver, ela existiu por 14 dias e ela morreu e murchou depois dos 14 dias, e ela existiu para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse honrado. Deus criou para Ele, foi para Ele, não foi para nós que Ele criou. E não obstante, obviamente, Ele nos dá muitas vezes a oportunidade de contemplar essas florezinhas, né? E aí quando isso acontecer, contempla, não despreza não, né? Recebe como bênção de Deus. Mas tenha sempre essa consciência, Ele criou para a glória do nome dEle. Ele criou para que Ele fosse exaltado em todas as coisas. E é isso que a gente quer nessa noite também, continuar contemplando essa grandeza do nosso Deus e enchendo os nossos corações cada vez mais de alegria na presença dele, até o ponto de que nada mais importe, até o ponto de que a gente possa dizer, considero tudo como esterco, como refúgio, por conta de ter visto essa coisa tão maravilhosa, essa glória tão maravilhosa, que é essa presença, esse esplendor, essa beleza do Senhor. E é aqui que meu coração está capturado, nessa beleza, nesse esplendor do Senhor. Todas as outras coisas caem no lugar certo quando essa primeira coisa está bem definida, na presença do nosso Deus, esse valor do nosso Deus em nós. Então a gente vai ver o Salmo 85, verso 10, é um versículo só, e de um tom bem poético, assim, né? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, a Tua palavra é mais preciosa do que o ouro, do que muito ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ela se admoesta o Teu servo em guardar a Tua palavra, a grande recompensa. Absolve-nos, Senhor, dos pecados que nos são ocultos e também da soberba guarda os nossos corações. Assim seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis em Tua presença, Senhor nosso, rocha nossa. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Você já deve ter ouvido falar, todo mundo já deve ter ouvido falar nessa expressão, né? As pessoas querem dizer assim, Deus é amor.
mas alguém diz assim, Deus é amor, mas é justiça. Essa frase construída de trás para frente também existe, né? As pessoas dizem, Deus é justiça. Aí o outro diz assim, Deus é justiça, mas também é amor. É interessante que essa expressão no meio, o mais, dá a ideia de adversidade, né? Como se justiça e amor em Deus fossem coisas adversas, não conciliares. A expressão mais, você já observou? A expressão mais, ela, quando a gente usa, em geral, nem sempre, mas em geral, a gente usa a expressão mais porque a gente quer dar ênfase na segunda frase. Então faz esse exercício comigo aqui. Ó. Quando eu digo assim, ó, uma flor é bonita, aí alguém diz assim, é bonita, mas tem espinho. Ou seja, talvez a beleza dela não valha porque tem espinho, né? Parece o que a pessoa está querendo dizer. A primeira frase, ela não se justifica porque existe a segunda. Uma flor é bonita, mas tem espinho. Ou o contrário também, né? A pessoa diz assim, ó, olha, uma flor tem espinho. Alguém diz, mas é bonita, ou seja, ela vale a pena. Então a primeira frase parece dizer, não vale a pena porque tem espinho. E a segunda frase parece dizer, mas é bonita. E é isso que faz valer a pena. Eu olho para essa situação e essa frase que as pessoas dizem, Deus é amor. Aí outro diz, é amor, mas é justiça. Né? Ou Deus é justiça. E aí outro diz, é justiça, mas é amor. Parece haver nessas frases uma ideia de não conciliação, de coisas que são contraditórias. Essa passagem que a gente leu mostra exatamente duas frases que são a mesma coisa, que a gente chama de paralelismo, né? A poesia hebraica tem isso, né? Duas frases diferentes que querem dizer a mesma coisa. Veja, encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Duas frases diferentes que querem trazer o mesmo conceito, o mesmo sentido. Cada frase tem palavras que parecem não conciliares, graça e verdade, justiça e paz. Então, cada frase tem duas palavras que não parecem ser conciliares. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, são duas frases, cada frase tem duas palavras que não parecem ser conciliares. Mas o que o Salmo está mostrando para a gente, o que a palavra de Deus mostra para a gente em todo o tempo, é que aquilo que não parece ser conciliar para a nossa, não parece haver conciliação para a nossa mente, para Deus é totalmente conciliar. Por isso é que amor e justiça, ou justiça e amor, são totalmente conciliares. Não é Deus é amor, mais é justiça. Ou Deus é justiça, mais é amor. Deus é amor e é justiça. Deus é justiça e é amor. Nas coisas de Deus, isso que não parece ser conciliar, encontra conciliação perfeita, harmonia perfeita. Por exemplo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, conduz a história soberanamente, conforme a sua própria vontade, mas a responsabilidade é nossa. Ou predestinação e decisão. Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, e aí vou citar aqui Romanos 8, 28, 29 e 30, né? Aqueles que ele conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem. Conheceu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus fez todo esse pacote completo. É por isso que o verso 31 vai dizer... se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Ele que faz toda essa obra, né, não tem como sermos tirados de suas mãos. Mas se Deus é soberano e faz todas as coisas, por que é atribuída a nós a responsabilidade, por exemplo, por pecarmos? Por que é atribuída a nós a responsabilidade por tomarmos uma decisão e crermos em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador? Então a gente vai ver, por exemplo, em Atos 2, abre sua Bíblia comigo lá em Atos 2, no verso
Atos 2 é a primeira pregação, né? Estou devendo uma pregação, né, Pedro? De Atos 7, né? Vai vir. Atos 2 é a primeira pregação, assim, depois que o Espírito Santo vem sobre a igreja, né? Dos irmãos que se expõem. E já na primeira pregação, isso que parece ser uma contradição, em Deus não é. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, nos versos 22 e 23, no meio da pregação, o que a gente vê é Pedro apelando ao coração dos seus ouvintes, dizendo assim, Atos 2, 22 e 23, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então esse, verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, sendo este entregue pelo determinado propósito, né? Desígnio e presciência de Deus, né? Ou seja, não é presciência porque Deus adivinhou o que ia acontecer. É presciência porque Deus conduziu o que vinha a acontecer. Determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Cristo então foi crucificado porque Deus conduziu que fosse dessa forma. Jesus vai dizer isso, né? Em João 10, no verso 18, Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, ele vai dizer, a minha vida, ninguém tira ela de mim. Eu voluntariamente a dou para reassumi-la. Então é Cristo quem vem a fim de cumprir esse propósito. Ora, então por que haveria de essa culpa ser atribuída a nós? Na nossa cabeça a lógica não fecha, a conta não fecha. Mas o que Pedro diz é exatamente isso. Isso aconteceu, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Isso, tendo ouvido isso, e a gente já vai agora para os versos 20, por exemplo, para os versos 37 e 38, aí de Atos 2 mesmo, tendo ouvido eles essas coisas, seus corações ficaram pesarosos, né? Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E os apóstolos podiam ter dito nada. Não façam nada. Foi desígnio de Deus. Mas não foi isso que ele disse. Eles disseram, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Esse é o verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Soberania de Deus e responsabilidade pelos seus atos, sem que haja contradição nenhuma sobre isso. Talvez na nossa cabeça ainda haja, né? Mas para que a gente aprenda, não há contradição nenhuma nisso. Deus é totalmente soberano, perfeito, e se utiliza de todas as coisas para o cumprimento do seu propósito, inclusive do nosso pecado, sem ser ele misturado com a nossa iniquidade. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Predestinação de Deus e necessidade de você se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E eu me lembro então agora de Atos capítulo 16, versos 30 e 31. Vocês se lembram? Paulo e Silas presos numa prisão em Filipos, quando de repente o carcereiro em conversa, enfim, depois que acontece lá, da prisão tremer, as cadeias abrirem, o carcereiro procura então aqueles irmãos e diz para eles, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então, Paulo e Silas podiam ter dito nada. Se você for um predestinado, você vai ser salvo. Mas não foi isso que ele disse. Aquele que pregou a predestinação, o Espírito Santo, né, usando Paulo para nos ensinar sobre isso, falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Soberania de Deus e responsabilidade humana, predestinação e, por outro lado, necessidade de nós, né, de você, de eu, de mim, de você, tomarmos essa consciência de que foi por mão de Deus, por condução de Deus, mas por mão nossa. E a gente é chamado ao arrependimento e à fé por isso. Né? Em Apocalipse, no capítulo 5, João tem uma visão maravilhosa de Jesus Cristo glorificado.
Apocalipse no capítulo 4, ele começa a ter uma visão de Deus sendo adorado, muito parecida com a visão de Isaías 6. Anjos voando por sobre o Senhor, em Isaías, né? Com 6 asas, 2 cobriam os pés, lembram-se dessa palavra? Isaías capítulo 6, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam, Kadosh, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, esse é o relato de Isaías. Em Apocalipse, no capítulo 4, o relato de João é muito parecido. Da mesma maneira, Deus é adorado, o Senhor sentado no trono. No trono não é a ideia de quem está com preguiça, mas é a ideia de quem está governando todas as coisas. Os seres humanos detestam saber que são governados pelo Criador, né? Mas é exatamente isso que acontece. E ele vê Deus sendo adorado. Em Apocalipse, no capítulo 5, então, há uma tensão. A situação fica tensa. O momento é dramático. Porque existe um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e há uma pergunta: quem é digno de tomar o livro e de abrir os selos? Porque foste... e aí diz assim, né? Vi também na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, de todo, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno nem de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Davi, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono o livro, e quando tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Então vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, que proclamava em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e a honra, e a glória, e o louvor, e riqueza e sabedoria. Então vi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam amém, e os 24 anciãos também prostravam-se e adoravam. João conta essa passagem no capítulo 5 de Apocalipse exatamente para dizer para aquele povo: é esse o nosso Senhor. É esse o nosso Senhor. É esse o nosso Senhor. João vai começar a falar de sofrimentos que a igreja viria a viver. E o que João está dizendo: mas está aqui a nossa âncora. Esse é o nosso Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, e um anjo proclamando com grande voz: quem é digno? E ninguém foi achado digno, até que veio o nosso Salvador, o nosso campeão, o nosso Senhor. Ele foi o digno e foi adorado em toda a terra. Deus mostra para João a razão de ser da criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para isso, para contemplar o Cordeiro, para contemplar o Filho de Deus, para contemplar, para adorar e para ter nele a âncora da nossa salvação e da nossa passagem tribulada, aí, sacudida na terra que a gente vive. Então o povo precisava ser forte, né? E onde é que estaria a força do povo? A força do povo não estaria em outra coisa, em outro alguém, senão naquele que agora estava sendo mostrado para eles de uma maneira glorificada.
ninguém foi digno a não ser o Cordeiro. E diante do Cordeiro, tudo que há no céu, na terra e sobre a terra, tudo que neles há, tudo, toda a obra, a tal florzinha lá de 14 dias, todas as coisas, estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma adoração que começa nos 4 seres viventes e nos 24 anciãos e que ecoa para os anjos numa outra louvação, né, digno ao Cordeiro, e que ecoa por toda a terra e por toda a obra da criação. É isso que João está dizendo para aqueles irmãos, e é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Quando a gente passa pelas nossas lutas, dificuldades, é aqui que está a nossa âncora. Todas as coisas não foram feitas para que eu seja satisfeito nos meus caprichos. Todas as coisas foram feitas não é para que eu tenha sucesso na minha vida. Todas as coisas foram feitas não é para que as minhas expectativas se cumpram. Jesus não morreu para realizar os meus sonhos. Todas as coisas existem para que o nome dele seja glorificado. E o nome dele é glorificado, queiramos nós ou não. E é isso que João vai mostrar. Os irmãos passariam agora por perseguições, por provações. A palavra de Deus chega a dizer assim, a besta, capítulo 13 de Apocalipse, a besta se levanta e prevalece. Não é assim, o cristão tem vitória, não tem. A nossa vitória está exatamente no fato de não negarmos a Cristo, mas não no sentido de termos, de que aconteça pontualmente aquelas coisas da vida que a gente queria que acontecesse. Então ele vai dizer, pois é, a besta se levanta e prevalece contra o povo de Deus. Prevalece? Prevalece. Mas não prevalece no sentido absoluto, né? Porque o povo de Deus permanece firme naquele que é o Senhor de todo o universo e de toda a história. Mas em Apocalipse 5, a gente vê essa outra figura do que parece ser contraditório. Um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Davi, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Peraí, mas ele é anunciado como um leão, e agora aparece como um cordeiro. 2 figuras que parecem antagônicas, né? Leão, topo da cadeia, não precisa de ninguém para se defender, se defende sozinho, com suas garras, com suas presas. Esse é o leão. Soberano, autônomo na floresta. O leão venceu, mas quando eu olho uma ovelha. Uma figura que representa o exato oposto, né? Um animal que não se defende com a própria mão, que precisa de um cuidado de um ser humano, de um pastor, que vive de maneira... é conduzido para onde... Se mete sozinho na floresta, se perde, mas se perde no sentido de não encontrar mais o caminho, não. Se perde porque perde sua saúde, porque perde... Né? Então, mas é a figura, mas é o símbolo também da mansidão, é o símbolo também da dependência, porque foi isso que Jesus fez, né? Enquanto leão, vencedor de todas as coisas, se fez cordeiro e se entregou aos cuidados do Pai, totalmente obediente ao Pai, totalmente submisso ao Pai. A minha comida, essa que ele vai dizer, né? A minha comida consiste, minha fome, tem fome de quê? De que você tem fome? Eu tenho fome de esporte, eu tenho fome de lazer, eu tenho fome de sucesso. Jesus vai dizer, a minha fome é fazer a vontade. Tenho outra comida, né? A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. A palavra vai dizer, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O leão que vence é anunciado como leão, mas quando aparece como cordeiro. E em todos os outros, então a gente vê em Apocalipse 5, 3 louvores, né? Digno és de tomar o livro, e depois digno é o cordeiro que foi morto. Ou seja, nas outras em 3 louvores, Jesus é chamado não mais de leão, mas de cordeiro. 2 figuras que parecem que não são conciliares, mas são totalmente conciliares. E essa conciliação acontece exatamente na cruz do Calvário, né?
Então a gente vê no Salmo 85 atributos de Deus, né? Ou valores de Deus, ou características de Deus. Quais? A graça, a verdade, a justiça e a paz. Graça, verdade, justiça e paz, que são atributos, valores de Deus que a gente quer conhecer. Por que seriam antagônicos graça e verdade, justiça e paz? Bom, porque a verdade tem uma notícia para nós. A alma que pecar, ela morrerá. Essa é a verdade. A verdade também vai dizer para nós que o castigo do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa é a verdade. Cabe-se diante de Deus toda a terra. Mas a graça também vai dizer que há redenção. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A justiça, o que a justiça vai dizer é que nós somos condenados. Mas a graça do Senhor vai trazer paz. E a gente lembra de Romanos 5, 8, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. A justiça e a paz se encontram, a justiça e a paz se encontram no Senhor Jesus Cristo. Na verdade é isso. Um atributo não nega o outro. Na verdade, um atributo que é mostrado, esse atributo carrega em si todos os outros atributos. Então, alguém do passado, né? Alguém do passado vai ter dito assim, um pregador no passado vai ter dito assim: os atributos de Deus são simétricos. Deus não é mais amor do que justiça. Deus não é mais verdade do que graça. Deus não é mais justiça do que paz. Deus é amor tanto quanto é justiça. As coisas não são contraditórias ou adversas. Não é Deus é amor mais é justiça, ou Deus é justiça mais é amor. Na verdade, Deus é amor, perfeitamente amor, e Deus é justiça, perfeitamente justiça. E no amor de Deus está a justiça, e na justiça de Deus está o amor. E na graça de Deus está a verdade, e na verdade está a graça de Deus. Lendo mais especificamente as palavras desse pregador, para não perder a riqueza da sua fala, ele vai dizer o seguinte: se eu valorizo um atributo de Deus, sem que eu considere nesse atributo a presença dos outros, eu não valorizei esse atributo. Se eu exalto a justiça de Deus, sem considerar que na justiça está, não como contraponto, mas se na justiça está perfeitamente harmonizada a sua misericórdia, o seu amor, a justiça de Deus que eu anunciei não foi uma justiça como é a justiça de Deus. Entende o que quer dizer? Eu não valorizei o atributo da justiça se eu não considero o amor nesse atributo. Como eu não valorizei o atributo do amor se eu não considero a justiça nesse atributo do amor. Esse amor não é o amor de Deus. São essas ideias que a gente tem, né? A gente não tem ideia. Qual é a pregação hoje em dia, né? Não é do amor? E o que as pessoas chamam de amor? Não é aquilo que elas concebem como amor? Pois é. Tudo que a palavra de Deus fala, tudo que nós concebemos como amor, justiça, paz, não são as coisas que Deus concebe como amor, justiça, paz. A gente precisa ir para lá para ver como é que é. Então, por exemplo, isso aqui para você seria um ato de amor, de justiça, de injustiça. Vamos supor que alguém mate o seu parente, o seu filho. Pensa nisso de verdade. Alguém matou, executou o seu parente, executou o seu filho. E agora está no dia do julgamento. Toda a família se reúne, toda a sociedade também, de repente até os canais de televisão. E agora o juiz, está lá o assassino, confesso, claramente, não há dúvida, na frente do juiz, e todo mundo esperando que se exerça sobre o assassino o quê? A justiça. Mas o juiz fala assim: eu sou uma pessoa muito boa. Essas pessoas estão querendo a sua condenação porque elas são malvadas. Eu sou amor. Eu sou um juiz todo amor. Venha como está e fique como está. Eu te absolvo. Você diria que isso é amor? Você diria que isso é justiça? Ou você sairia dali dizendo: esse juiz é iníquo, esse juiz é injusto?
É exatamente isso. A gente não tem muito como atribuir o nosso atributo de justiça, de amor. A gente tem dificuldade de conciliar essas coisas. Deus não teve dificuldade nenhuma de conciliar essas coisas, né? E em Cristo nós vemos Deus sendo justiça e sendo amor. Deus então é esse juiz que olha para os culpados, como nós, e sentencia, é culpado. Pouco tempo atrás estávamos no período da Páscoa, né? E eu vi às vezes nas redes sociais surgindo: aquele que podia me julgar resolveu me perdoar. Não me julgou, né? Aquele que podia me julgar não me julgou. Julgou. Te julgou culpado e te condenou. É que alguém pagou a pena no seu lugar. Não pensa que você foi inocentado. A palavra de Deus vai dizer isso. Deus não inocenta o culpado. E exatamente porque nós não fomos inocentados que alguém pagou no nosso lugar. É por isso que é precioso. Às vezes a gente conversa com o Daniel, com o Robson, a gente tem uns grupos lá de discussões, que não raro, algumas pessoas às vezes já ouvimos isso, né? Talvez até de autores que lemos no passado e que são de certa forma até admiráveis pela sua inteligência, mas eu já vi um desses autores, né, em palestra dizendo: eu não posso conceber um Deus que, para perdoar os pecados das pessoas, mata o seu filho na cruz do Calvário derramando o seu sangue. Essas são essas palavras. Eu não posso conceber um Deus sanguinário. A mente humana é isso. A mente de Deus é outra. Isso é uma fala em explícita contradição e agressão a Deus. Então, eu gosto muito da frase que encerra o verso 6, o verso 26 do capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos tem o verso 23, que todo mundo conhece, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É muito bom para evangelizar, né? Para que o teu amigo... Você está me falando de pecador? Não, todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente, graciosamente, pela sua graça, gratuitamente no amado. E o verso 26, então, nos mostra essa figura do juiz, que é também o justificador. Então é essa a expressão, né? A fim de que ele mesmo seja o juiz justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, o perdão de Deus não vem a exemplo do que veio essa situação que eu criei, né? Metaforicamente aqui, de um juiz que, porque é amor, não condena o assassino. Não, mas quem paga? Quem paga? Então, o justo juiz, nosso Senhor, que é justo juiz, fez alguém pagar. O filho do seu amor. O seu próprio filho. A sua própria pessoa. Deus, que é a mesma pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo. Não foi uma absolvição assim como esse juiz iníquo a que me referi. Não, eu sou amor. Com o discurso do amor, perdoa, faz o que ele nem poderia fazer, porque o juiz não está acima da lei, mas o nosso juiz sacrifica o seu filho. Aí eu olho para uma situação dessa e diz: eu não posso acreditar num Deus como esse. É muita arrogância da nossa parte. É muita arrogância da nossa parte olhar para uma obra maravilhosa como essa e não vê-la como maravilhosa. E dizer: eu faria diferente. Quem és tu, ó homem, para questionar contra Deus? Acaso pode barro se voltar para o seu oleiro e dizer: por que me fazes dessa forma? Expressão grande aí da arrogância humana. Então, os atributos de Deus são perfeitamente conciliáveis e um atributo carrega em si os sinais dos outros. Então, o pregador do passado falava isso, né? Os atributos de Deus, os valores, as qualidades, atributo, qualidade, valor, característica, né? Os atributos de Deus são simétricos. Deus não é mais uma coisa do que outra. Deus é amor tanto quanto é justiça. Deus é santo tanto quanto é misericordioso. Deus é verdade tanto quanto é graça. Deus é justiça tanto quanto é paz. Tanto quanto. Simetria. A simetria dos atributos de Deus.
Então esse mesmo pregador que defendia essa teoria, né, não defendia essa teoria, ele vê na palavra de Deus, né? Ele tem uma frase dele, então, um texto dele no meio de uma pregação, ele vai dizer o seguinte: foi da vontade de Deus manifestar a sua glória para a apreensão das Escrituras. Foi da vontade de Deus manifestar tudo isso, toda essa beleza que a gente está mencionando, não para que ele falasse, mas eu não suporto, eu não poderia crer num Deus que fala, é mesmo, você não poderia crer num Deus que faz isso. Não, ele está dizendo, você vê que linguagem diferente, né? Deus, foi da vontade de Deus manifestar a sua glória em todos esses quesitos, sobretudo na morte de Cristo, a fim de que ele seja o juiz e o justificador, ele seja o juiz e ele seja o punido, ele seja o juiz e ele seja o condenado. Foi da vontade de Deus manifestar a sua glória para a nossa apreensão, para a nossa admiração, para a nossa perplexidade. Foi da vontade de Deus manifestar a sua glória para a apreensão das Escrituras. Mas se Deus glorificasse um atributo e não a outro, por exemplo, a justiça e não o amor, ou o amor e não a justiça, se Deus glorificasse um atributo e não outro, que defeituosa seria essa manifestação da sua glória? Se todos os atributos de Deus não são simetricamente manifestados, a glória de nenhum deles se manifesta, como cada um deles é de fato. Pois os atributos de Deus refletem a glória uns dos outros. Diferentes atributos. A justiça reflete a glória do amor. O amor reflete a glória da justiça. Assim, se a sabedoria de Deus se manifestar e não a sua santidade, a glória da sua sabedoria não iria se manifestar como ela é. Pois uma parte da glória do atributo da sabedoria divina é exatamente o fato de que ela é uma sabedoria santa. Da mesma forma, se a santidade de Deus se manifestar e não a sua sabedoria, a glória da sua santidade não iria se manifestar como ela é. Pois uma parte da glória desse atributo, que é a santidade, é exatamente o fato de que ela é uma santidade sábia. Então não tem como manifestar a santidade sem a sabedoria, ou a sabedoria sem a santidade, a não ser que essas coisas fiquem capengas. Assim é com relação aos atributos de misericórdia e justiça. A glória da misericórdia de Deus não aparece como ela é, a não ser que seja manifestada como uma misericórdia justa, e sua justiça como uma justiça misericordiosa. Percebe como, vendo assim, a gente percebe ainda mais o que é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor não que bota para trás a justiça, mas que está na justiça. Percebe quão frágil é o nosso amor? A palavra amor para a gente, né? A gente usa, eu amo meu cônjuge, eu amo meus filhos, eu amo meu cachorro, eu amo o pudim. Para nós amor é tudo a mesma coisa. Para Deus o amor é aquilo que caminha com a sua justiça, que caminha com a sua glória. A aplicação é rápida, é simples. A aplicação é, vejamos essa beleza do nosso Deus, esse mistério do nosso Deus. Reconheçamos que para nós seria diferente. Não são poucas as vezes que a gente diz, é amor, não, mas é justiça. É justiça, não, mas é amor. É amor e é justiça. Fiquemos maravilhados com esse nosso Deus, e que se dá a revelar e a conhecer a cada um de nós. Em segundo lugar, tema o Senhor. Tema o Senhor. Temer a Deus para um coração não regenerado é ter medo mesmo. Mas temer a Deus para um coração regenerado, nascido de novo, é considerá-lo em todas as coisas da sua vida e viver espantado com essa realidade, com a realidade da existência de Deus e da graça de Deus por nós. Temer a Deus para um coração não regenerado é ter medo de ir para o inferno. Temer a Deus para um coração regenerado é temer perder a santidade, é temer magoar o amado, é temer perder o tesouro de grande valor. Não é que a gente pode perder salvação, mas a gente pode perder a alegria da salvação. O salmista vai dizer isso, né? Restitui-me a alegria, Senhor, da tua salvação. A gente pode ser salvo,
e viver como se não fosse, sem alegria nenhuma, cheio de amargura, cheio de decepção, cheio de amargor. Maravilhe-se com o seu Senhor. Tema o Senhor. Eu espero que você tema o Senhor, não como quem tem medo de ir para o inferno, mas como quem tem medo de perder a doçura da sua presença. Terceiro e final, olhe para o seu Senhor como esse complexo, essa mente maravilhosa, essa mente complexa que faz todas as coisas. Jamais diga uma bobagem como essa que mencionei, né, de um autor que a gente até admira muitas coisas que diz, né, muito inteligente, mas jamais diga uma coisa como essa. Eu não posso conceber um Deus que faz com que o seu filho morra. Já viu isso? As pessoas dizem assim, a gente está muito na moda dizer que Jesus é a chave hermenêutica. Já viram isso? Tem muita gente hoje em dia dizendo isso. O Caio Fábio, por exemplo, faz muito isso. Jesus é a chave hermenêutica da minha interpretação bíblica. Chave hermenêutica que quer dizer, Jesus é a porta de entrada por onde eu entro a fim de interpretar a Bíblia. Essa frase está perfeita, na minha opinião. Jesus é a chave hermenêutica mesmo, de toda a Bíblia. Até aí está tudo certo. O problema é o que vem depois. Então ele diz assim, então aquilo que Paulo escreveu, se passa no crivo de Cristo, eu acolho. Aquilo que Paulo escreveu não passa no crivo de Cristo, então eu rejeito. Aonde, cara pálida? Aonde Paulo escreveria alguma coisa que não passe no crivo de Cristo? Paulo escreveu alguma coisa que não passa no crivo de Cristo. Você entende que o que ele escreveu não passa no crivo de Cristo, o que significa dizer então que você entende, você agora do tempo presente, entende que a tua opinião é o que passa no crivo de Cristo. O que Paulo escreveu te desagrada e você diz, isso não passa no crivo de Cristo. Logo, o que passa no crivo de Cristo é o teu poder de avaliar o que Paulo escreveu. É isso. O mundo que a gente está vivendo é esse. Esse absurdo. É óbvio que Jesus é a chave hermenêutica. Já viram assim? Eu amo Jesus. Jesus eu amo. Mas o Antigo Testamento, Jesus nunca criticou. Vocês me mostram na sua Bíblia uma crítica de Jesus ao Deus do Antigo Testamento. Já viram essas coisas também? No Antigo Testamento era um Deus. No Novo Testamento, Jesus... Você já viu Jesus dando alguma citação que te induza a falar isso? Você já viu Jesus dizendo alguma coisa que pareça isso? Olha, eu estou vendo aqui, mas o Deus do Antigo... Jesus o tempo inteiro exalta o Antigo Testamento, exalta o Deus do Antigo Testamento, e diz que o Antigo Testamento fala de si, fala dele, fala dele mesmo. O tempo inteiro ele vai dizer isso, em Lucas 24, 44, por exemplo, uma vez ressuscitando, estando diante dos discípulos, entre muitas outras passagens, não vou citar essa, ele vai dizer, ora, importa que se cumprisse comigo. Em nenhum momento ele vai dizer, eu não posso acreditar. Jesus jamais vai dizer, eu não posso acreditar num Deus que fez com que eu tivesse que morrer. Bobagem, né? O tempo inteiro Jesus está dizendo, eu exalto o Pai. Ora, importava que se cumprisse comigo, importa que se cumpra comigo tudo aquilo que está escrito nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. É o tempo inteiro. Então, nunca se rebele contra o Senhor. Pelo contrário, olhe para a palavra de Deus e ainda que haja coisas que nossa mente não compreenda, não pensa assim, deve ter mudado, minha mente não está entendendo, Deus deve estar errado. Pensa sempre assim, quem tem que se atualizar sou eu. A Bíblia tem que se atualizar. E eu é que tenho que me atualizar a ela. Eu é que estou desatualizado. Eu é que tenho que me modelar a essa palavra maravilhosa, bendita. Os diferentes atributos de Deus se encontram harmoniosamente, perfeitamente. E a linguagem, mais uma vez, ela é poética. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz. Coisas maravilhosas de Deus. Se beijaram, se encontraram em harmonia perfeita. Que a gente descanse nesses atributos do nosso Deus e que se deleite no Senhor todos os nossos dias. Que Deus nos abençoe.